Fala, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você, meu querido guerreiro, minha querida guerreira do SAT, que está se preparando para a prova de primeira fase do exame de ordem. Eu sou o professor Ronaldo Olim, estarei com você aqui nas questões de direito constitucional, lhe ajudando na tua tão sonhada aprovação. Nesta aula nós trabalharemos com as questões de nacionalidade. Eu fiz um apanhado de todas as questões de nacionalidade, desde 2010.3 até o último exame de ordem, até o 31º exame de ordem, ou seja, todas as provas em que a FGV cobrou este assunto. Claro que você precisa ter por base o artigo 12 é de leitura essencial e nós vamos trabalhar aqui aquilo que a FGV mais gosta de cobrar, quais são as pegadinhas, o que é que você não pode cair em pegadinha, o que você não pode errar e deve acertar. Como eu sempre digo, constitucional na prova da OAB, ela é um assunto, é uma matéria totalmente possível de se gabaritar. Muita gente pensa, ah não, professor, mas se você ter uma preparação adequada, se você resolver questões, tudo isso que o SAT te proporciona, eu tenho certeza que você vai lograr êxito, que você vai alcançar a sua aprovação e vai estar apto para a segunda fase, ok? Vamos lá, então, sem mais blá blá blá, põe aí na tela questões de nacionalidade. Então tá aqui a nossa capa, vamos lá. Primeira questão. Olha só, do 26º exame de ordem, foi a última prova da OAB que cobrou nacionalidade. Então, muita atenção aí, que é um assunto que sempre está em voga. Afonso, nascido em Portugal, olha só, ele nasceu em Portugal, e filho de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos. Então, perceba que ele não nasceu em território brasileiro e nem é filho de pai ou mãe brasileira, ele é estrangeiro. Mudou para o Brasil ao completar 25 anos com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos exigidos e ser regularmente inscrito nos quadros da OAB local, Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Fica uma dica, sempre vá circulando estas datas, estes números, essa questão de idade, isso é muito importante, tá certo? Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Letra A. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos ininterruptos de residência na República Federativa do Brasil, devendo ainda demonstrar que não sofreu qualquer condenação penal e requerer a nacionalidade brasileira. Cuidado com isso. Aqui é o seguinte, ele está tentando lhe confundir as formas de naturalização. Nós vamos ter a naturalização ordinária e a naturalização extraordinária, que está lá, ambas estão no artigo 12, inciso 2 da nossa Constituição. A naturalização ordinária é na forma da lei, ou então para aqueles que são originários de país de língua portuguesa, desde que cumpram residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Não traz isso na letra A. E a naturalização extraordinária, professor, é para qualquer estrangeiro que resida ininterruptamente por 15 anos no Brasil e não tenha condenação penal. Então perceba que ele tenta lhe confundir trocando, 15 anos e não sofrer condenação penal. Não, ele está errado. Afonso é originário de país de língua portuguesa. Ele já poderia requerer se mostrasse idoneidade moral. Letra A, portanto, não é a resposta que nós queremos. Letra B. Uma vez comprovada sua idoneidade moral, que nós acabamos de falar no item anterior, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado. Perfeito até aqui. E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Perfeito, letra B está totalmente correta, é o que nós vamos querer. Professor, mas prefeito é cargo privativo de brasileiro nato? Não. Lembre-se, cargo de privativo de brasileiro nato é o famoso MP3.com, que está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Ministro do STF, presidente da República e o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Prefeito não é cargo privativo de brasileiro nato. Então, letra B está totalmente correta. Mas vamos ver aqui o erro da letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá alistar-se como eleitor ou exercer quaisquer dos direitos políticos elencados na Constituição da República Federativa do Brasil. Como assim?
Se ele for naturalizado brasileiro, ele pode sim ser eleitor. Ele adquire aí os direitos políticos. Letra C está errado quando fala que não poderá listar-se eleitor. Letra D. Afonso, por ser originário de país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato? Não, brasileiro naturalizado. Brasileiro nato, olha o nome, você já nasce, você não adquire. A nacionalidade adquirida é a da naturalização. Então, cuidado com o erro da letra D. Não valer rápido demais e você confundir nato com naturalizado. Então, nós temos aí que a primeira questão é letra B de bola. Vamos para a próxima. 25º exame de ordem. Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, já se passaram 13 anos, né? Foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ou seja, cocaína aqui no caso, no território francês entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado então responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição, olha só, uma questão muito ampla, né, o enunciado dela, mas você já sabe que ele está pedindo sobre extradição. A regra é que não tenha distinção entre brasileiros natos e naturalizados, a não ser aquelas distinções já expressas na própria Constituição. Além dos cargos privativos de brasileiros natos, nós temos em relação à extradição, lá no artigo 5º, inciso 51, a possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado. Um nato jamais, em nenhuma hipótese, ele será extraditado do Brasil para outro país. Contudo, o naturalizado, ele pode em 2 circunstâncias. Quais são as 2 circunstâncias que o naturalizado ele pode ser extraditado? É a prática de crime comum, desde que tenha sido antes da naturalização, crime comum antes da naturalização, e comprovado envolvimento em tráfico de drogas. E tráfico de drogas não interessa se foi antes ou depois. Não interessa se ele realizou esse tráfico de drogas antes de se naturalizar brasileiro ou depois de se naturalizar brasileiro, ele pode ser extraditado sim. Então perceba que o Jean Oliver, apesar de ter se naturalizado brasileiro lá em 2003, ele pode sim ser extraditado do Brasil para a França. Por quê? Porque a situação na qual ele se encontra permite que o Brasil assim o faça. Qual é? Comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então a letra A, olha só, diz que a extradição não é possível. Desde já aqui você já sabe que a letra A está falsa. Nem perde tempo, tá certo? Passa para a letra B. Letra B diz que também não é possível. A gente acabou de ver que é possível sim. Letra C, é possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização. Perfeito, lembre-se, prática de crime comum só se for antes da naturalização. Tráfico de drogas, tanto faz se for antes ou depois. Letra C, portanto, é a nossa resposta correta. Qual é o erro da letra D? Ele diz que é possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro? Não, brasileiro nato não pode ser extraditado. Então, segunda questão, letra C é a resposta correta. Vamos para a próxima, mais uma de nacionalidade. Tudo que a FGV já cobrou aqui sobre esse assunto. Olha só, 22º exame de ordem. Enzo, brasileiro naturalizado há 3 anos, vai grifando essas palavras-chave. Apaixonado por ópera, ao saber que a Sociedade Empresária de Radiodifusão, Rádio WXE, situada na capital do estado Alfa, encontra-se em dificuldade econômica, apresenta uma proposta para ingressar na sociedade. Olha, ele quer ser dono de uma sociedade empresária de radiodifusão. Nessa proposta, compromete-se a adquirir 25% do capital total da sociedade empresária, com a condição inafastável de que o controle total sobre o conteúdo da programação veiculada pela rádio seja de sua inteira responsabilidade. Olha, o controle total da rádio seja de sua inteira responsabilidade, de forma a garantir a inclusão de um programa diário com duração de 1 hora sobre ópera. A proposta foi aceita pelos atuais sócios, mas Enzo, preocupado com a licitude do negócio, dada a sua condição de brasileiro naturalizado,
procura a consultoria de um advogado. Vejam bem, eu já estou misturando aqui, eu não, na FGV, já quer saber um pouquinho mais de nacionalidade. Você vai encontrar essa resposta não só no capítulo de nacionalidade, mas misturando esse tema com a parte de comunicação social, lá nos artigos 220, 221, 222. Então você precisa saber, é possível a participação de capital estrangeiro? É, desde que se limite a 30%. Bacana. Mas ele é brasileiro naturalizado. Ele pode ter o controle total de uma empresa de radiodifusão? Olha só, depende. Depende a quanto tempo ele já está naturalizado. A questão ressaltou que ele está naturalizado aqui só apenas 3 anos. Será que esse tempo, esse lapso temporal já o permite ter o controle total de uma empresa de radiodifusão sonora, de sons e imagens? É isso que a questão está lhe perguntando. Vamos para a letra A, né? Considerando a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Eu vou colocar aqui os artigos que você precisa ler também sobre comunicação social, no 220 a 222 da Constituição Federal. Vamos em frente. Letra A. Não será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, tendo em vista que a Constituição da República não permite que os meios de divulgação divulguem manifestações culturais estrangeiras. Olha só, a questão não está falando disso. A questão não está falando disso, não falou qual vai ser a programação. Ela está extrapolando. Fica a dica, você não pode interpretar além do que a questão trouxe, tudo bem? Então, letra A está falsa porque não tem nada a ver com o enunciado da questão. Letra B. Será possível a concretização do negócio nos termos apresentados, posto que Enzo é brasileiro naturalizado e a Constituição da República veda qualquer distinção entre brasileiro e brasileiro naturalizado. Não. Só é permitido, e aqui eu coloco a resposta correta, só é permitido quando ele tiver mais de 15 anos de naturalização. Tá certo? Vamos lá, ou melhor dizendo, há mais de 10 anos, 15 anos não, 10 anos de naturalização, tá certo? Letra C, não será possível a concretização do negócio, então letra B aqui está falso, veda qualquer distinção? Não. Acabamos de falar na questão anterior que se a Constituição trouxer distinções entre natos e naturalizados, não tem nenhum problema, porque se a regra está na Constituição, a exceção também tem que estar na Constituição, tá certo? Então, para ser proprietário de uma empresa de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, ele precisa ser naturalizado há pelo menos 10 anos. 10 anos. E aí vem a letra C. Não será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição da República veda que brasileiro naturalizado há menos de 10 anos possa estabelecer o conteúdo da programação da rádio. Perfeito. Está totalmente de acordo com os artigos 220 a 222 da Constituição da República. Qual o erro da letra D? Será possível a concretização do negócio nos termos acima apresentados, pois a Constituição, em respeito aos princípios liberais que sustenta, não interfere no conteúdo pactuado entre contratantes privados. Olha só, a gente acabou de ver no item anterior, a Constituição fala, mais propriamente no artigo 222, que ele precisa ser naturalizado há pelo menos 10 anos, ok? Então, letra C é a resposta da terceira questão. Vamos em frente. Quarta questão sobre nacionalidade foi do 16º exame de ordem. Alessandro Bilancia, pensa aí no nome legal, Alessandro Bilancia, italiano, com 55 anos de idade, ao completar 15 anos de residência ininterrupta no Brasil, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando-se... Tem como pausar aí?